salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, meus queridos irmãos, continuamos aqui o nosso itinerário, podemos assim dizer, com relação à história da Igreja Antiga e, notadamente, falando um pouco acerca das realidades que se sucederam no século IV, né? Inclusive dentro do contexto da Igreja, evidenciada ali dentro de um processo civil, né? Ela estava como uma realidade constitucional, como uma realidade de uma instituição, né? Nós vamos perceber que a realidade material da Igreja ela acaba também se entrelaçando, digamos assim, com as autoridades civis. Se assim bem pudermos perceber, ao longo do século IV, isso vai se tornando muito evidente. E nós vamos perceber que isso vai gerar consequências, né, futuras para a Igreja mesmo. Porque desde o ponto de vista do papado, desde o ponto de vista das próprias relações da Igreja com as autoridades temporais, né, com os reis, com os imperadores, nós vamos notar que esse entrelaçamento que de alguma forma foi necessário, né, dentro desse contexto, mas isso vai realmente custar muito caro para a Igreja nos séculos que virão, né, porque isso acabará envolvendo, a gente sabe que o homem, por mais santo que ele seja, ele é formado de barro, podemos assim dizer, né? O barro humano, muitas vezes ali está envolvido, inserido, e por mais santo que o homem seja, ele ainda corre os riscos, né? Das intempéries próprias da natureza humana, né? E diante dessas realidades, com esse entrelaçamento entre a Igreja e o Império, né? Entre o poder temporal, o poder espiritual, muitas vezes você vai ver até mesmo autoridades como os sumos pontífices que virão, né? Digamos assim, muito preocupadas, envolvidas, né? E aprisionadas mesmo nos contextos temporais, e acaba que deixa um pouco a desejar as realidades espirituais, tendo em vista que eles estão, assim, muito envolvidos com realidades temporais, né? Realidades de conflitos entre nações, realidades de conflitos entre imperadores, né? Nós vamos perceber conflitos do Império do Oriente com o Império do Ocidente, nós vamos notar esta participação, inclusive até política, dos papas, né, dentro desse contexto, e nós vamos perceber que ao longo dos séculos, né, que não vamos tratar aqui, mas ao longo dos séculos, perceberemos que vão existir muitos pontífices, alguns pontífices, felizmente serão a minoria, mas alguns pontífices que não estarão à altura da função eclesiástica que deveriam estar ocupando, né? Não estarão à altura de serem efetivamente sucessores de São Pedro. Como nós vamos ver aí no terrível século de ferro, evidenciado ali no século X, né? E no começo do século XI, nós vamos notar essas realidades que depois a Igreja vai precisar tomar a decisão de aos poucos se desvencilhar da autonomia, da autoridade temporal, né? Que muitas vezes atrapalha o desenvolvimento evangelizador da Igreja, né? A configuração do próprio papado, na época do papado bizantino, né? Que é o Papa ele precisava ter para assumir efetivamente o pontificado, assumir a sua função efetiva de pontífice, depois de eleito, né? Ele precisava ainda passar por uma submissão do imperador bizantino, ali dentro do contexto do século V, século VI. Eu estou falando tudo isso nessa introdução justamente para você compreender as repercussões que vão surgir
ali do século IV, justamente para diante desse entrelaçamento entre a Igreja e o Império, que a princípio foi necessário. Né? Você vai notar, por exemplo, a partir do momento em que acontece o Edito de Milão, por Constantino, por volta do ano 313, praticamente todos os olhares vão se voltar para o Papa da época, e nós já vimos que o Papa da época era São Melquíades, e logo em seguida São Silvestre. Né? Você vai perceber, por exemplo, que o Concílio de Nicéia, ele foi um concílio convocado para a resolução de questões doutrinárias, inclusive do ponto de vista ali do arianismo, que estava se sucedendo ali por volta do ano 320, né, ao ponto de ser convocado em Nicéia o famoso concílio no ano 325, que reúne vários bispos, tanto do Oriente como do Ocidente. Nós vamos notar esta realidade, mas Constantino, ele, como imperador, ele propiciou, né, proporcionou, inclusive, esse encontro, esse concílio, né? Ele, de alguma forma, ele teve participação ali, nem que seja para acolher os bispos que estavam ali em Nicéia, se assim evidenciarmos. Inclusive, o próprio Constantino teve parte ali no concílio de Nicéia, embora não tenha participado efetivamente dos trabalhos ligados diretamente às questões teológicas, mas ele pôs o pé, assim, vamos dizer, né, para que o concílio, de fato, se realizasse. Como também ele proporcionou, diante do edito que ele promulgou, não somente promulgou um edito, mas ele também fez com que este edito pudesse realmente valer, fez valer o edito, né? Fez com que realmente o império, de fato, parasse de perseguir os cristãos, dando liberdade de culto aos cristãos, fazendo com que os cristãos pudessem realizar o seu culto, né, vamos dizer, à plena luz do dia, de forma pública, né? Ou seja, teve a participação do imperador para permitir esta realidade, né? E de fato nós vamos percebendo quanto o Espírito Santo vai de fato conduzindo a sua igreja e não permitindo, digamos assim, que as forças temporais do império interferissem em matéria de fé e de costumes na própria igreja, né? Porque já imaginou se o imperador, colocando tanta defesa em favor da igreja, né, apoiando a igreja, se o próprio imperador quisesse efetivamente se envolver, digamos assim, se meter nos assuntos eclesiásticos propriamente ditos, nos assuntos ligados à doutrina, né, falar acerca de coisas que ele não entendia e querer impor a sua vontade, né, nós vamos percebendo quanto a igreja também corria perigo se o imperador tivesse, dentro desse contexto, tivesse essa intenção de interferir nos assuntos ligados à fé, à moral, né, à disciplina da igreja, como nós vamos observar que, de alguma forma, alguns imperadores ainda ousaram fazer isso. Né, como nós vamos perceber mais adiante, os filhos de Constantino. Constantino morreu ali por volta do ano 336, inclusive ele foi batizado praticamente no seu leito de morte. Né? Nós vamos, inclusive, encontrar junto a essa realidade constantiniana, nós vamos encontrar também bispos que valorizavam muito mais a questão temporal do que a própria questão espiritual, no próprio tempo de Constantino mesmo, né? Mas os filhos de Constantino, eles de alguma forma assumem, mesmo contra o Concílio de Nicéia, eles acabam sendo influenciados pelos arianos. Então nós vamos encontrar bispos, aliás, imperadores, né, que assumem a defesa em prol do arianismo, que vão culminar no exílio de Santo Atanásio. Santo Atanásio foi exilado várias vezes, né? Um baluarte assim de primeira linha, de primeira estirpe, podemos assim evidenciar, Santo Atanásio de Alexandria, né? Nós vamos notar que ele sofreu muito nas mãos de imperadores arianos, inclusive, né? Nós vamos percebendo essa realidade. Então você nota o quanto a igreja já estava envolvida ali com o poder civil e o quanto ela corria perigo caso o poder civil de fato quisesse se voltar contra ela do ponto de vista doutrinário, porque eles já percebiam, as autoridades imperiais já percebiam que de certa forma era um bom negócio, digamos assim, tinha um certo êxito, né? Você observar a realidade mesmo do povo
estar voltado para uma única religião. Então você vai evidenciar essa configuração. Isso ajudaria, inclusive, para que o império prosperasse, né? E, sobretudo, esta realidade do cristianismo que nós podemos notar aí dentro desse contexto. E diante de todas essas abordagens, nós vamos percebendo todo o componente evidenciado por parte dos padres da igreja, né? Ao longo do século IV, como nós já mencionamos na aula passada. Nós vamos percebendo os diversos padres da igreja que vão se evidenciando, se consolidando a fé católica, né? A necessidade, de fato, por meio das heresias que nós evidenciamos, havia uma certa necessidade até mesmo que a fé fosse posta à prova para que, de fato, ela pudesse se mostrar transparente e viva, eficaz ali no meio do povo. Havia uma necessidade disso, né? Por isso que vai se falar da necessidade de ser oportuno que haja hereges, justamente para que a fé verdadeira possa ser provada e possa também ser manifestada. Foi assim que aconteceu nos tempos de Ário, com o arianismo, nos tempos de Macedônio, com o macedonismo ali, por volta do ano 381, e que foi refutado no concílio de Constantinopla. Assim vai acontecer com Nestório, lá mais adiante, quando ele será refutado no concílio de Éfeso, já no século V, né? Com relação à dupla natureza de Cristo. Nós vamos observar, vai acontecer também com Pelágio, né? Pelágio, que vai desenvolver uma teoria que mais adiante será chamada de pelagianismo, né? Que vai ser justamente uma heresia que será combatida também principalmente por Santo Agostinho, será refutada no tempo do Papa Inocêncio I, né? No século V, ali por volta do ano 417, né? Inocêncio I condena o pelagianismo, também sob a argumentação excepcional de Santo Agostinho, né? Ele escreve um tratado, inclusive, sobre a graça, para combater, inclusive, essa realidade pelagiana que afirmava que digamos assim, nós seríamos salvos mediante as obras, né? Vamos assim dizer. As obras teriam grande importância, a graça não teria tanta importância dentro desse contexto, do ponto de vista da salvação, né? Quando Santo Agostinho escreve um tratado acerca da graça. E aí você vê que essa doutrina também será refutada no Concílio de Éfeso, ali por volta do ano 431. Então você vai vendo algumas realidades dentro desse processo, né, que vão se desenvolvendo, começa assim, de forma muito evidente no século IV, né, e vai se sucedendo no século V, se assim bem evidenciarmos. E como disse, nós percebemos que este século IV ele acaba sendo um século de grandes padres da igreja, mas também de grandes doutores. Dentre alguns padres, nós temos alguns tidos por doutores, né? Eu havia mencionado que nós teríamos ali 37 doutores ao longo da história da igreja. Desses 37, pelo menos 11 se referem ali ao século IV, né? Nós podemos notar esse contexto dentro de toda essa realidade. Um século de grandes heresias assim, impactantes para a sociedade, inclusive, mas também de grandes doutores, né? Um doutor da igreja é justamente aquele que vai, digamos assim, ser levantado da parte de Deus, né? Para ensinar a reta doutrina, digamos assim, e mais adiante eles, inicialmente sendo canonizados, mais adiante eles são proclamados por um papa, né? Ou até mesmo por um concílio, embora nenhum concílio tenha proclamado nenhum doutor, foram mais os papas, mas os papas normalmente proclamam certas pessoas, certos santos, como sendo doutores da igreja, né? Nós tivemos aí inúmeros doutores ao longo da história, pelo menos 37, né? Se não me engano, temos 4 doutoras da igreja: Santa Teresinha, do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, Santa Hildegarda de Bingen, né? Santa Catarina de Sena. E nós, por exemplo, agora, recentemente, o Papa Francisco promulgou doutor da igreja Santo Irineu de Lyon, né, no século III, morto no ano 202, né? E já não era sem tempo também, porque Santo Irineu, um seu tratado contra as heresias, né, Adversus Haereses, ele combateu vivamente o gnosticismo ali no século II e no começo do século III. Então você vai notando que os doutores, eles de fato são essas pessoas, esses santos, esses grandes baluartes da fé, da ortodoxia, que vão lutar contra
heresias muito potentes, podemos assim observar, como nós vimos no século IV. E aí nós vamos percebendo, desde já, toda esta realidade com este congraçamento, né, entre a Igreja e o Império, se assim observarmos. E dentre tantos doutores da Igreja, nós podemos notar, citamos já São Jerônimo, né, que mencionou que esteve junto ao Papa Dámaso, né, na tradução da Bíblia do hebraico, do Antigo Testamento, do grego, do Novo Testamento, de algumas passagens até do aramaico presentes no Antigo Testamento, ele traduz, compila tudo para o latim. Perceba quão trabalho ele teve na construção mesmo desta empreitada, né? Podemos assim evidenciar. E, além de São Jerônimo, nós tivemos inúmeros outros grandes nomes ali no próprio século IV, né? Como o próprio Eusébio de Cesareia. Se você for observar Eusébio de Cesareia, ele é tido, apesar de ter depois sido chamado por alguns teólogos até de herege, por algumas ideias que ele teria defendido posteriormente, mas ele escreveu uma obra-prima que se deve a essa obra muitas das realidades que conhecemos dos séculos, especialmente dos séculos II e III, que é a chamada História Eclesiástica, uma obra que está dentro da patrística, né, podemos assim notar. De Eusébio de Cesareia, não foi canonizado, né, mas é tido como um padre da Igreja, se assim evidenciarmos. Né? Outro que também não foi canonizado, que é interessante observarmos, que mais adiante também assumiu algumas posturas heréticas, foi o próprio Tertuliano de Cartago, né, no século III. Além do próprio Tertuliano, nós vamos observar Orígenes, que também foi um outro que teve uma participação muito grande no início da doutrina, do desenvolvimento, do aprofundamento da doutrina da Igreja. Né? Então, esses padres, chamados padres da Igreja, eles vão contemplar desde inicialmente final do século I, começo do século II, até pelo menos o século VIII, com a figura de São João Damasceno, né? Um dos últimos padres gregos que, se assim formos observar, ele vivenciou aqueles processos inerentes à construção das imagens, quando surgiram heresias que falavam acerca da necessidade de destruir as imagens, né? Chamado iconoclasmo. Então, São João Damasceno foi dos últimos padres gregos ali, já no século VIII. Nós vamos evidenciar dentro desse contexto. E aí você vai percebendo essa sequência de padres. São inúmeros homens, né, que vão vislumbrando justamente o aprofundamento da fé. E aí nós poderíamos citar também, no século IV, né, outras figuras muito imponentes, se assim evidenciarmos, correspondendo justamente, por exemplo, a Santo Efrem, mesmo da Síria, se nós assim evidenciarmos, como também podemos observar, além destes padres, a presença de outros escritores que também tiveram alguma participação, seja dentro do contexto da poesia, como, por exemplo, Prudêncio, né, ou Juvencio, que também participaram dentro do processo mesmo da linguagem poética, né, até mesmo dentro do processo de formação de alguns textos litúrgicos. Nós podemos ainda notar a presença do grande Santo Atanásio, também presente dentro do século IV, dentro dos padres da Igreja no século IV, mas também quero chamar a atenção para, além de Santo Hilário de Poitiers, que também teve uma grande participação dentro do processo de construção da doutrina, né, no século IV, de combate também ao próprio paganismo no século IV, né? Mas também podemos notar a presença do grande São João Crisóstomo, né? Diante de todas essas realidades de heresia. É interessante notarmos que São João Crisóstomo, ele não combateu, vamos dizer assim, na época em que ele de fato produziu a sua literatura, né? Produziu a sua realidade literária, ele não esteve tanto assim a combater as diversas heresias, né? Vamos dizer assim. Nós tínhamos lá um Santo Atanásio, um pouco antes, né? Nós tínhamos o próprio Santo Hilário de Poitiers, nós tínhamos a própria constituição de Santo Efrem da Síria, né? Mas São João Crisóstomo, ele viveu justamente dentro de um contexto em que havia se atenuado um pouco mais essa realidade das heresias, de modo que ele podia, de fato, produzir textos, né, que pudessem aprofundar outros pormenores ligados à fé. Né? Um homem muito santo,
né? Podemos assim notar. Crisóstomo tem justamente a ver com esta realidade do próprio nome que ele acabou, o próprio apelido que ele acabou adquirindo, né? Que foi chamado boca de ouro, né? Chrysos, em grego, significa justamente ouro, né? E tomos, que estaria muito relacionado à questão de boca, né? Então, boca de ouro. Nós vamos observar algumas obras que São João Crisóstomo vai, até pela sua vida de santidade, um homem de uma grande estirpe, podemos assim observar, né? De uma santidade também bastante reluzente, ao ponto de chamar a atenção do imperador romano de sua época, que o chama para Constantinopla, e ele acaba ganhando notoriedade também em Constantinopla. Por conta da sua posição bem ortodoxa, posição católica, podemos assim evidenciar, ele também foi bastante perseguido ao longo da sua vida, né? Passou por vários processos, inclusive de exílio, de volta para Constantinopla. Você vê toda essa realidade, e ele escreveu várias obras também dentro desse contexto, como, por exemplo, obras ligadas ao sacerdócio, né? A exortação a Teodoro I, Teodoro II, o tratado sobre a compulsão, comentários às cartas do apóstolo Paulo, né? Ele comenta a primeira, a segunda carta aos Coríntios, por exemplo. Várias obras ele foi escrevendo, né? Contra os adversários da vida monástica, né? Então ele realmente passeou nas suas obras por diversas temáticas, né? Da incompreensibilidade de Deus, da providência de Deus, cartas a Olímpia, uma série de homilias que ele também registrou. Então você vai vendo essa realidade. O próprio Papa São Pio X mesmo, ele proclama São João Crisóstomo como padroeiro dos pregadores, se assim bem pudermos lembrar, né? Então nós notamos aí uma quantidade imensa de produção mesmo literária que nós realmente ficamos a dever mesmo a São João Crisóstomo, esta realidade que chegou até nós, né? Vários e vários tratados, comentários e várias homilias, inclusive comentando os evangelhos, né? Especialmente de Mateus, e também as cartas de Paulo, como já havia mencionado, a realidade de ficar sempre observando o apego mesmo a toda a doutrina tradicional da igreja, toda a doutrina firme, toda a doutrina segura da igreja. Você vai evidenciar toda essa abordagem que nós notamos aí deste grande baluarte, desse grande santo do Oriente, se assim pudermos perceber, né? Se pudermos notar, um dos grandes baluartes do Oriente, né? Lembra que nós falamos que no Oriente nós temos aí grandes santos também, alguns dentre eles, alguns doutores da igreja, né? Nós podemos perceber. São João Crisóstomo é um, mas também poderíamos citar o próprio Santo Atanásio, como já falamos, mas também aqueles padres que podemos chamar também de padres capadócios, né? A Capadócia era justamente um território localizado ali na Ásia Central, na atual Turquia, hoje é a atual Turquia, né? Mas na realidade da Ásia Central nós temos esse território, chamada Capadócia, onde nós podemos notar, dentro de todo esse contexto, alguns padres que realmente chamam a atenção também por sua santidade, né? Um deles, o grande São Basílio, né? São Basílio Magno, que também brilhou mesmo a luz de Deus sobre ele ali no século IV, se assim bem pudermos notar. E São Basílio, por sua vez, ele tinha um irmão, né, que é chamado justamente de São Gregório de Nissa, e ambos tinham uma amizade com São Gregório de Nazianzeno, são os chamados padres capadócios. É interessante observar que São Basílio, né, costumam dizer alguns teólogos que São Basílio é o braço que age, né, justamente porque ele era muito afeito à realidade administrativa, né, e de onde realmente acaba inspirando os outros dois, né, São Gregório Nazianzo e São Gregório de Nissa. Mas São Basílio tinha esse componente, né, um componente de ser de fato chamado a administração, né? Ele tinha essa empreitada, né, de estar organizando os quadros, digamos assim, da igreja no Oriente. Por outro lado, nós temos São Gregório Nazianzo, que era muito conhecido por suas pregações, né, por suas homilias. Por isso é que ele chamava a boca que fala, né?
São Gregório Nazianzus, que estava muito voltado mais pela realidade da sua pregação. São Gregório Nazianzus, que era muito amigo de São Basílio, né? Inclusive, a festa, a memória litúrgica, aliás, deles, é comemorado praticamente no mesmo dia, né? São Basílio e São Gregório Nazianzus. Celebra-se, inclusive, a amizade entre os dois. É uma amizade, assim, que de fato nos leva à reflexão do que é a verdadeira amizade. Aquilo que Santo Tomás de Aquino vai dizer mais adiante, né? A amizade verdadeira é aquela em que se observam entre duas pessoas que amam as mesmas coisas e também odeiam as mesmas coisas, que caminham com o mesmo foco, com o mesmo objetivo. E você via muito claramente a amizade extraordinária entre Basílio e Gregório de Nazianzeno, né? Se nós evidenciarmos, nós podemos notar assim que quase como que o pensamento de um era o pensamento do outro, porque a unidade cristã entre eles era muito forte, né? Então você nota esta abordagem aí dentro desse contexto. E você também vai observar a figura de São Gregório de Nissa. São Gregório de Nissa, irmão de São Basílio, né? Nós vamos evidenciar que ele era aquele que voltava-se muito mais para o pensamento, né? A chamada cabeça que pensa, a atribuição mesmo por ele voltar-se para a realidade mais filosófica, né? Então, São Gregório de Nissa era o filósofo dos três, se assim pudermos observar, ele seria o filósofo, né? São Basílio, aquele que devotado mais às questões organizacionais, à questão administrativa, à questão da liderança, né? São Basílio. Do mesmo jeito, São Gregório Nazianzeno, você vai evidenciar que ele estava muito mais voltado para a questão da pregação, né? A característica principal dele era a pregação. E nós vamos observar também o próprio São Gregório de Nissa, que estaria muito mais voltado às questões filosóficas, né? Aos problemas filosóficos, e nós vamos perceber, de fato, que é quando se chega à conclusão de que no século IV, e o próprio São Gregório de Nissa vai mencionar isso, Santo Agostinho mais adiante vai corroborar com ele, falando que, até então, né, não se tem mais como evidenciar uma filosofia que possa se igualar à filosofia cristã, né? Ele estava fazendo menção ao quadro lá dos neoplatônicos, à realidade de Cícero, né? Filosofias pagãs, vamos dizer assim, e a filosofia cristã ela atende e assume um caráter tão elevado que ela consegue até, de alguma forma, ir cristianizando realidades da filosofia pagã, se assim pudermos notar, como acontece com Santo Agostinho, como acontece com o próprio São Gregório de Nissa, né? Mais tarde nós vamos ver Santo Tomás de Aquino, que vai de alguma forma cristianizar, digamos assim, né? Elevar, aprofundar, aperfeiçoar a filosofia aristotélica, né? Então você vai evidenciando aí toda essa abordagem dentro dos pensadores que nós notamos já aí no século IV, né? E tudo isso sempre lembrando esse entrelaçamento que nós podemos notar com o poder civil, né? E nós percebemos, inclusive, que a própria igreja ela vai começando gradativamente a ir cristianizando, né? Mesmo com essa influência que o poder civil está tendo sobre a igreja, mas a igreja também vai influenciar e muito a configuração, a constituição do poder civil e vai aos poucos gerando um processo até mesmo de evangelização do poder civil. Uma coisa interessante que nós podemos notar acerca da vida desses padres capadócios, né, quando nós notamos ali a presença de São Basílio e São Gregório de Nissa, né, nós notamos que a família deles, os seus pais, né, especialmente a sua mãe, a mãe dos dois no caso, né, como também a avó, os outros irmãos, é uma verdadeira família de santos. E quando eu falo de santos canonizados, né? Uma família de santos canonizados era a família de São Basílio Magno, de São Gregório de Nissa. Coisa impressionante que, infelizmente, hoje a gente não vê com tanta realidade tão comum assim, né? Mas nós vemos justamente naquele tempo, naquele contexto do século IV, uma família de santos, se assim podemos evidenciar. Todos os irmãos de São Basílio foram santos canonizados, se assim destacarmos, né? Então são algumas evidências que nós podemos notar aí dentro de todo esse processo, ligado, inclusive, à constituição desse entrelaçamento do Império com a
a vida da igreja, né? Inclusive, notando que no século IV, nós podemos ainda perceber um paganismo que, aos poucos, ele vai começando a dar lugar ao costume mesmo do cristianismo, né? Já ao finalzinho mesmo do século IV, nós vamos notando essa realidade. O paganismo ele está aí vivendo uma situação, digamos assim, de estar nas suas últimas projeções, né? Dentro desse processo, se assim bem pudermos notar. E ainda podemos perceber a influência da Santa Madre Igreja dentro de todo este processo. Se assim bem notarmos, né, o senso, o sentido de igreja ali na configuração, já desde Antioquia, mas também nas regiões ligadas ao Ocidente, vão começando a se perpetuar ao longo daquele processo, tanto do Império no Oriente como no Ocidente. São João Crisóstomo, Daniel Hopes aqui mesmo vai dizer, São João Crisóstomo falando ao povo de Antioquia, que se encontrava assim, possuído por uma grande angústia, né? Ele vai dizer para esse povo: quando estiverdes na praça pública e quando gemerdes na solidão, refugiai-vos junto à vossa mãe, a igreja. É ela que vos consolará. E nesta mesma ocasião, se assim pudermos observar, na África, a humilde paróquia africana de Tabarca, que vai gravar também um grosseiro mosaico da sua basílica, esta inscrição que vai falar Ecclesia Mater, a igreja mãe. Então você vai notando que gradativamente ali na sociedade, a igreja ela vai assumindo um caráter cada vez mais evidente, cada vez mais incisivo de ser tida por mãe. A Ecclesia Mater, né? A Santa Madre Igreja. Nós vamos notando esses aparatos aí quando diante do poder civil, que aos poucos, diante dos magistrados, diante daqueles que vão aos poucos ocupando os lugares na tribuna, vamos dizer assim, deste império, né? Constantino cada vez mais envolvido com as questões ligadas do Oriente, deixando o Ocidente cada vez mais ao papado, e aí vamos percebendo que de alguma forma isso fez até bem para a igreja, porque aí o papado ele vai ascendendo gradativamente, né? No século V nós teremos, por exemplo, a consolidação definitiva do primado romano, né? Do papado, na figura do Papa São Leão Magno, quando você vai observar que ele pontifica ali de 440 a 461. Então você nota ali a consolidação do primado romano em Roma, vamos dizer assim, né, por ocasião do papado ali de São Leão Magno, e, de certa forma, o abandono do poder temporal do Império de Roma, né, este abandono, de alguma forma, acabou favorecendo a Igreja, se assim evidenciar. São realidades que nós vamos continuar vivenciando a partir das próximas aulas, para que nós possamos já ir percebendo o caráter que a Igreja conseguiu ganhar e vencer diante de tantas investidas que foram lançadas contra ela, dentro das perseguições do Império Romano contra os cristãos, mas aí percebemos que ela vai vencendo até mesmo as características das heresias que vão surgindo ao longo desse processo. Grandes santos são erguidos para ir combatendo pela fé, combatendo em nome de Cristo, e nós vamos notar que a igreja vai superando esses desafios e essas adversidades ao longo destes 4 primeiros séculos, que são séculos de fato gloriosos dentro da história da igreja. Nós também vamos continuar vislumbrando na próxima aula. Rezemos juntos e peçamos para que nosso Senhor, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nos conceda a graça da perseverança, de perseverar nos estudos acerca da história da igreja, acerca deste curso de teologia para leigos, para que Deus possa ir agindo poderosamente a partir de cada momento, de cada aula e de cada formação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.